Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Os humanos habitaram o planeta Terra nos últimos 200 mil anos, e durante esse enorme período de tempo, a Mãe Terra testemunhou a ascensão e queda de algumas civilizações incrivelmente poderosas. Hoje, apesar de nossos avanços em ciência e tecnologia, sabemos muito pouco sobre as civilizações anteriores. A maior parte do conhecimento vem das várias descobertas arqueológicas feitas em diferentes partes do mundo. A descoberta da enorme tumba subterrânea contendo centenas de figuras de corpo inteiro criadas para combinar com um exército permanente, conhecido como Exército Chinês de Terracota, ganhou manchetes em todo o mundo e foi uma das principais descobertas nas antigas dinastias chinesas. Conhecido como o primeiro imperador, sabe-se que ele queria viver uma vida imortal, e alguns concordam que ele conseguiu isso com o que deixou para trás, lembrando a muitos nos dias modernos o quão importante e poderoso ele era. A partir de agora iremos falar sobre arqueólogos e a tumba do primeiro imperador da China. Em 1974, em um campo na província chinesa de Shaanxi, os agricultores partiram com uma das mais importantes descobertas arqueológicas de todos os tempos. Durante as escavações, eles encontraram fragmentos de uma figura humana feita de barro. Escavações arqueológicas apreciavam que o campo estava sobre vários poços, repletos de milhares de modelos de terracota em tamanho real de soldados e cavalos de guerra. Parece que a missão deste exército de terracota era proteger o mausoléu próximo de Qin Shi Huang, o formidável primeiro imperador da dinastia Qin, que governou de 221 a 210 a.C. Parte da necrópole ao redor do mausoléu foi explorada, mas a própria tumba do imperador nunca foi descoberta. Ninguém pode ter olhado dentro desta tumba por mais de 2000 anos. A principal razão para essa hesitação é que, os arqueólogos estão preocupados com a forma como as escavações podem danificar a tumba, perdendo importantes informações históricas. Atualmente, apenas métodos arqueológicos invasivos podem ser usados para entrar na tumba, o que acarreta um alto risco de causar danos irreparáveis. Os pesquisadores adotaram a ideia de usar certos métodos não invasivos para inspecionar a tumba. Uma ideia é usar muons, o produto subatômico de raios cósmicos, colidindo com átomos na atmosfera da Terra, que podem penetrar estruturas como os raios X modernos. No entanto, parece que a maioria dessas propostas não tem pressão de ser integrada. Além disso, abrir uma tumba pode acarretar perigos muito mais mortais. Em um relatório escrito pelo antigo historiador chinês Sima Qian, cerca de 100 anos após a morte de Qin Shi Huang, ele explica que a tumba está equipada com armadilhas que foram projetadas para destruir qualquer intruso. Palácios e torres pitorescas foram construídas para centenários oficiais, e a tumba estava cheia de tesouros raros e tesouros maravilhosos. Os artesãos recebiam ordens de fazer bestas e flechas prontas para atirar em qualquer um que entrasse na tumba. Mercúrio foi usado para simular os 100 rios, o Yangtze, e o Rio Amarelo, e o Grande Mar, e foi configurado para fluxo mecânico, diz. Mesmo que uma arma de arco de 2000 anos falhe, uma inundação de líquido tóxico pode simplesmente levar qualquer um embora. Pode parecer uma ameaça vazia, mas os cientistas estudaram a concentração de mercúrio ao redor da tumba e encontraram níveis significativamente mais altos do que seria esperado em um pedaço de terra típico. Atualmente, a tumba de Qin Shi Huang permanece selada, mas não esquecida. Quando chegar a uma hora certa, talvez graças ao desenvolvimento da tecnologia, os arqueólogos poderão desvendar os segredos da tumba, que tem cerca de 2200 anos. Os arqueólogos estimam que existam centenas de civilizações isoladas na natureza, com a maioria delas escondidas nas densas selvas do mundo. Embora seja difícil acreditar que existam tribos isoladas, todos os anos os pesquisadores também descobrem civilizações ocultas que foram perdidas no tempo.
Equipamentos incrivelmente novos estão nos dando a oportunidade de olhar além de coisas como as densas selvas, que até agora pararam de explorar certas regiões ainda mais. A partir de agora iremos falar sobre uma cidade que desapareceu misteriosamente. Em algum momento da história da humanidade existiu uma capital que, segundo registros, era bela, com um estilo de vida peculiar e era conhecida como Xanadu. O engraçado é que, embora fosse do Império Mongol, desapareceu sem deixar vestígios. Fazendo uma retrospectiva, o Império Mongol gozava de grande riqueza, os governantes do escalão mais alto viviam em palácios com desenhos ostensivos que aludiam a todas as posses que possuíam. Então, graças a todo esse poder aquisitivo, surgiu o Xanadu. O verão é uma das épocas mais quentes da China, por isso, para passar por esse período, esta capital foi construída, teve obras imensas criadas pelos arquitetos mais proeminentes da Ásia, com o único objetivo de que esses meses de estação pudessem ser passados em um lugar mais fresco. O mais incrível desse lugar é que tudo isso aconteceu no ano de 1263, ou pelo menos em datas próximas a isso. Os registros mencionam que a vida ali era incrível, pois em todos os lugares dava para perceber que ela foi criada para pessoas que tinham poder. É claro que uma obra tão grande e maravilhosa não seria construída apenas para morar alguns meses do ano, pois os planos originais para Xanadu eram que ela se tornava a capital permanente do Império Mongol. Quando este era o norte daquele projeto, Kublai Khan, que era o administrador e também o último grande Khan, conseguiu finalizar. Tornou-se assim um reflexo daquele império poderoso, onde se diz que existiriam criaturas que, até a data, não habitariam nenhum outro lugar. Pode-se dizer que o objetivo foi cumprido, mas isso não durou muito, pois após uma década tomaram a decisão de que só seria utilizado no período de verão. Uma das coisas que mais nos impressiona nesta capital é que era um lugar muito bonito. As ilustrações que existem a seu respeito indicam que era uma espécie de jardim, por isso havia jardins com flores infinitas, além de palácios e vários canais. Na verdade, uma das razões pelas quais a vida era assim era porque era uma forma de demonstrar a grandeza, o poder e a força política daqueles que todos viviam. Vários poetas se inspiraram em sua estrutura quando se deram ao trabalho de ilustrar sua imensidão. Para citar um, temos Samuel Taylor Coleridge, que mencionou que era cercado por paredes incríveis, além de grandes estruturas que correspondiam ao poder de seus habitantes. Por todas as características que mencionamos, você certamente se perguntará se estamos falando de ficção. Mas a verdade é que existem registros muito específicos que concordam com aquela época, assim como alguns nomes de altos líderes e aqueles que sabidamente tiveram muito poder na época. Já ficou claro que para construir esta capital impressionante houve muito trabalho e esforço. No entanto, o registro menciona algo um pouco contraditório a isso, pois é dito que em algum momento eles decidiram abandoná-lo completamente. Assim passou de uma cidade cheia de vida, para uma memória materna. A razão pela qual eles fizeram isso é completamente desconhecida neste momento. É interessante, pois naquela época eles tinham o controle total de quase todo o continente, então podiam perfeitamente residir lá e viver alegremente enquanto desfrutavam das comodidades que Xanadu tinha. Assim, em suas ruínas ficam a memória de uma vida incorporada, e também foi declarada Patrimônio Nacional. Porém, até hoje não se sabe se desfez por completo esquecimento, ou se foi demolido por obrigatoriedade, mas sua história sempre prevalecerá.